Bem, estão surgindo murmúrios de que Israel vai apresentar um Messias, vai apresentar um falso Messias. E aí já se repercute aí na mídia de que esse Messias seria para nós o anti-Mashiach, o anticristo. Observe o que eles estão falando. Somos una congregación mesiánica. Creemos en Yahshua HaMashiach. Él es el único Mashiach. Ahora, atención. Acaban de presentar a un personaje ya en Jerusalén. Y está un personaje, y es Yizkiyahu, para que se entienda en español, Ezequías, Yizkiyahu, Ben David. En el Talmud dice que tiene que ser un experto en Torah. Y atención, no estamos hablando de cualquier cosa, amados hermanos. Todos têm um grande respeito por ele e pedem conselho, né? Enfim, então desde criança ele já tinha essa tendência de ter esse relacionamento com a palavra, né? Com a Torá. Existem muitas ramificações lá dentro, né? Um vão dizer que o Messias é um, outros vão dizer que o Messias é outro, né? E isso está escrito, né, na palavra. Muitos vão vir em meu nome e tal. É jovem de 32 anos, é conhecido também como mensageiro da paz, tá? Então não sabemos o que está acontecendo por trás de tudo. Bueno, surge nueva información en torno a Yizkiyahu, Ben David. Resulta que los que pensábamos que este personaje era Yizkiyahu Ben David, el nuevo Mesías de la comunidad de los judíos ultraortodoxos, pues resulta que no es así. Su nombre real es nada más y nada menos que Rabbi Shlomo Yehuda Beri. Como vemos aquí, es un rabino muy respetado dentro de la comunidad judía ultraortodoxa. Bueno, resulta que Yizkiyahu Ben David es otra persona que hasta el momento está oculta. Un contacto que tengo ahí en Israel y dice así. Dice él que los rabinos están diciendo de que este rabí Shlomo Yehuda no es Yizkiyahu Ben David. Tampoco es el Mesías. No es el Mesías. Sino que él es el que va a coronar al Mesías. Recordemos que dentro de la comunidad ultraortodoxa, algunas corrientes del judaísmo creen en la reencarnación. Por lo tanto, están diciendo que el Rabí Shlomo Yehuda es la reencarnación de Eliyahu, el profeta Elías. En este año, ya en esta fiesta de Rosh Hashanah, recordemos que otro rabino había dicho de que no van a pasar otro Rosh Hashanah sin el Mashiach. Entonces, en esta fiesta de Rosh Hashanah, que cae precisamente en este 2021, el día 7 de septiembre, tengamos todos atentos a las noticias, porque cuando este rabí corone al supuesto Mesías, Yizkiyahu Ben David, es algo profético, es algo que tiene muchísimo peso escatológico para todos los estudiosos de los eventos del futuro. Porém, eu quero deixar aqui um recado para a igreja do Mashiach. Este falso Mashiach que Israel quer levantar, meus irmãos, ainda não é o anticristo, ainda não é o anti-Mashiach. Escute bem, igreja. Oi para todo mundo falando da Parashá, o Cabelo Roni Hadid e eu, Meir Carlos, que fala da história, parte central talvez na Parashá é a parte entre Esav e Yaakov, a diferença entre os dois. Os nossos sábios, eles identificam duas civilizações, ao ponto que os sábios, na época do Segundo Templo, gostavam de identificar o Império Romano como descendentes de Esaú. O Esav, é o Império Romano no mundo. Isso que os sábios falaram que o Mashiach do povo de Israel não chega enquanto essa lei romana não toma conta do mundo. E depois de que o mundo já tiver chegado nesse nível tal, evolutivo, pode-se falar em Geulah, em redenção, em Mashiach. Isso é uma coisa gradativa. Bom, primeiro ponto é manter a ordem mundial. Então existe uma ordem, às vezes usada até por coerção, por força, para fazer isso. O que está acontecendo? Há uma briga dentro do ventre de Rebeca. Uma briga pela terra, uma briga pelo trono. Yaakov briga com o Edomita. Yaakov quer subir ao reino pelo braço da carne. Porém não será pelo braço da carne. Por quê? Porque Edom, porque Esaú, o caçador, ele é astuto, ele é camuflado. Ele se esconde até entre irmãos.
E como nos dias antigos que aconteceu, meus irmãos, quando Antígono estava no reino, lá em Israel, pensavam até como um Messias. Foi o que aconteceu. O pai de Herodes era amigo dos romanos. Herodes era amigo dos romanos. Herodes foi até Roma e veio com os generais romanos às portas de Alcalá. Trouxe os soldados romanos e foi colocado na amarra como rei de Israel, o edomita Herodes. E sua casta, que perseguiu a igreja do Mashiach e perseguiu os judeus. Uma verdadeira besta naqueles dias. Isso é para que se cumpra as escrituras. Eles vão querer colocar Antígono. Porém a besta, o quarto animal terrível, colocará o príncipe globalista. E o eixo Ciro, que tem a intenção de apresentar um suposto Messias judeu ortodoxo, alguém que não é uma besta, alguém que se adeque à religião judaica, aos tempos judaicos. Eles não vão conseguir cumprir seu intento, eles não vão conseguir colocar o rabino judeu, o Mashiach judaico. Ele vai ter que se apresentar pelos códigos judaicos neste ano que nós estamos, o ano de 5.781. Nossos sábios, eles identificam duas civilizações, ao ponto que os sábios, na época do Segundo Templo, gostavam de identificar o Império Romano como descendentes de Esaú. O Esav, é o Império Romano no mundo. Isso que os sábios falaram que o Mashiach do povo de Israel não chega enquanto essa lei romana não toma conta do mundo. E depois de que o mundo já tiver chegado nesse nível tal, evolutivo, pode-se falar em Geulah, em redenção, em Mashiach. Isso é uma coisa gradativa. Bom, o primeiro ponto é manter a ordem mundial. Então existe uma ordem, às vezes usada até por coerção, por força, para fazer isso.